Como vão, Raverins, Racol Beceder? Vamos aqui para a nossa sexta parte da porção, tá? Da porção aqui da Parashá Hashavua, da porção de Rukat, tá? Nós estamos aqui justamente no capítulo 26, tá? Vamos fazer a leitura aqui do versículo 10 e do versículo 11, tá? Para nós podermos dar continuidade aqui. Como de sempre, vou fazer aqui em hebraico, tá? E depois a gente já vai aqui para a tradução direta para o português, tá? Então, o versículo 10 e o versículo 11, eles dizem assim, ó. Vais o Bene Israel, vai a Hanu, né? E partiram, e partiram os filhos de Israel, Bene Israel, vai a Hanu e acamparam. Acamparam onde? Beovote, acamparam em Ovote. Aí vem o versículo 11 e fala assim, de novo. Vais o Meavot vai a Hanu, e partiram os filhos de Israel, de onde? De Meavot, né? E acamparam, vai a Hanu, Beie a Avarim, né? E acamparam em Ha-Avarim, ou seja, em Avarim, tá? De Beie, saíram de Ie e acamparam em Avarim. Continua onde? No Bar Midbar, no deserto, Asher al-Penei Moab, ou seja, no deserto que está de frente, está diante de Moab, né? Em português, Moab, tá? Mismirah ha-Shemesh, ou seja, ao leste do sol, ao leste onde o sol nasce, tá? Isso aqui é uma tradução, sempre quando eu faço a tradução, é uma tradução lá bem literal do texto mesmo, tá? Se nós formos pegar uma tradução mais aí diferente, a pessoa ela traduz assim para ser um pouco mais dentro do português, tá? Mas aqui é uma tradução literal do texto, tá? Então, vamos lá. Então, esses dois primeiros versículos, versículo 10 e 11, falam que o povo estava acampado e eles partiram, né? Eles partiram ali e acamparam perto ali o que? De Beovot, tá? Rashi ele traz aqui todo o comentário, como foi a direção, tal, tudo, tá? Mas aqui eu vou trazer para vocês do que nós estamos lendo, tá? Senão a gente vai ficar muito detalhe aqui. Aí depois então de Meovot eles partiram, né? E acamparam em onde? Em Ie. E dali foram a Varim, tá? Que está ali perto do deserto de Moab. Então Moab ele ficava situado um pouquinho ali, como o Rashi diz, ao sul. Então eles vieram contornando, né? Até porque os filhos de Edom não permitiram que eles passassem. E também Moab aqui não vai permitir que eles passassem, tá? Vamos continuar aqui o versículo. Então o versículo 12 diz assim, ó, agora em português. De lá eles viajaram e acamparam ao longo do riacho Zered, tá? De lá eles viajaram e acamparam do outro lado de Arnon, que fica no deserto, estendendo-se a partir das fronteiras emoritas, pois Arnon era a fronteira moabita, né? Moabita entre Moabe e os emoritas. Sobre este será contado quando as guerras de Hashem, quando as guerras de Deus forem relatadas. Ele deu um presente ali, né? Um presente no Yansuf, né? No hebraico original, é Mar de Juncos, né? Aqui no português está como Mar Vermelho. Tá? Ele deu um presente no Mar Vermelho e nos riachos de Arnon, tá? E é justamente aqui onde eu quero entrar com vocês, tá? Vamos fazer assim, vamos terminar a leitura, depois nós voltamos aqui, porque tem estritamente esse assunto para nós tratarmos aqui, tá? O versículo 15 diz assim, ó, a corrente dos riachos que se estende até o assentamento de Ar, tá? Depois nós voltamos para esses dois versículos aqui, que se apoiou sobre a fronteira de Moab. Dali para o poço, este é o poço sobre o qual Deus disse a Moshe, reúna o povo e eu darei águas a eles, tá? Como nós sabemos, poço, a água, a pedra, tá? Que jorrava a água. Então Israel cantou esta canção. Ó poço, levanta-se, cantem para ele, um poço escavado por ministros, esculpido por nobres do povo, através do legislador com seus bastões e do deserto até Mataná. Então nós entendemos que o povo quando ele estava para adentrar em Eretz Canaã, né, Eretz Israel,
Teve toda aquela situação dos dois espiões, e tiveram que voltar, retornar, tudo, e acabaram chegando novamente no local ali onde Deus havia a primeira vez dado a água da rocha, né? Que eles ali, no caso, viram um poço. E aqui tem toda uma canção exaltando Moshe, né? Que eram os nobres, os ministros de Deus, que ali fizeram sair água desse poço, né? E ali deu para matar a sede de Israel, do povo de Israel, tá? Por isso que fala que é um poço escavado, né, por ministros e esculpido por nobres. Aqui, até onde fala, né, através do legislador, quem é esse legislador? Moshe, com seus bastões, né, do deserto de Mataná. Então, para nós terminarmos aqui os últimos dois versículos. Desde Mataná até Nahaliel, e de Nahaliel até Bamote. De Bamote até o vale do campo de Moabe, no ponto mais alto de onde se contemplam as terras devastadas. Tá? Então, nós vemos aqui uma sequência de viagens do povo de Israel, né? E vai a Hanu, acamparam ali, acamparam aqui. Nessas suas viagens, encontraram novamente o poço lá, tá? E só para nós trazermos aqui, rapidinho, o versículo 14 aqui fala assim: e sobre este será contado quando as guerras de Deus forem relatadas. Tá? Essas guerras de Deus, tem os livros que relataram as guerras, né? Conta bastante isso no livro dos livros de Reis também. Tá? Só o que nos chama a atenção aqui é o seguinte: ele deu um presente, né? Ou seja, Deus deu ali um presente no Mar Vermelho, né? No Yansuf, e nos riachos de Arnon. Que presente era esse? Por que fala aqui que Deus deu um presente no Mar Vermelho, no Yansuf, e nos riachos de Arnon? As correntes do riacho, do versículo 15, que se estendem até o assentamento de Ar e que se apoiou sobre as fronteiras de Moabe. Tem um comentário até enorme aqui de Irache, tá? Mas eu vou resumir para vocês. O povo de Israel tinha que passar por um vale, tá? E esse vale, ele tinha duas montanhas do lado, tá? E essas duas montanhas diz que na ponta de um pináculo do outro, os povos poderiam se conversar. Os povos de Moab ali, tá? E os Moabitas, né? Entre Moab e os Emoritas. Eles podiam conversar ali. E eles falaram o quê? Quando Israel passar por esse vale, o que nós vamos fazer? Nós vamos sair das cavernas, tá? Uma dessas montanhas, perto desse vale, tinha cavernas. E eles falaram, nós vamos lançar flechas sobre eles, vamos lançar pedras quando eles passarem no meio do vale. Deus fez um milagre aqui nos contra o Midrash, tá? Rashi, ele também relata aqui sobre esse Midrash, tá? Tem outras explicações também, como foi esse milagre. Mas o Midrash, ele nos traz o seguinte: que Deus não fez com que o povo passasse pelo vale. E os moabitas ali, né? Os emoritas ficaram esperando. E o que aconteceu? Deus fez um milagre acontecer. Como uma das rochas ela tinha protuberâncias, no caso as cavernas, e as outras tinham justamente que eram as pontas da onde havia removido essa junção, Deus fez com que elas se unissem novamente. E assim aqueles ali que estavam para fazer mal ao povo judeu quando passasse, acabaram mortos, esmagados. Tá? Por isso fala que Deus deu um presente para eles ali. Tá? E as correntes dos riachos que se estende até o assentamento de Ar, que se apoia sobre a fronteira de Moab. Então, o povo de Israel, Deus fez um milagre, fechou. O povo de Israel passou por cima, não passou pelo vale. E eles não viram o que Deus havia feito para eles. Tá? Daqui, quando eles desceram e chegaram às correntes dos riachos, como diz o versículo 15, que se estende até do assentamento de Ar, que se apoia sobre a fronteira de Moab,
Eles viram quando as correntes dos riachos desceram, eles viram que tinha justamente sangue. Aí eles entenderam o que havia acontecido, que havia ali, né, no nosso linguajar, uma tocaia, uma armadilha, e que eles não sabiam, e Deus mesmo assim os livrou. Por isso fala do presente que Deus deu para eles ali, que seria contado, né, depois, quando as guerras de Deus fossem relatadas, os milagres que Deus fez ali, tá? Aí diz que dali para o poço, este é o poço sobre o qual Deus disse, ou seja, eles chegaram e eles louvaram a Deus, pois encontraram aquele mesmo poço, a mesma pedra que escavaram ali da onde jorrava água. Foi a primeira vez que Moshe, né, bateu na rocha para dar água. Então, meus amigos, daqui nós entendemos o seguinte: muitas das vezes nós estamos numa caminhada, nós estamos numa jornada, e muitas das vezes a gente não percebe nem observa os milagres que Deus faz nessa nossa jornada. Eu sou testemunha, eu creio que tem muitas testemunhas também do que muitas coisas que Deus nos livra, né? Que a gente nem para pensar e lá na frente vem algo e fala: nossa, eu não havia percebido, mas isso ia acontecer comigo e Deus acabou me livrando, tá? Daqui nós entendemos que Deus está sempre cuidando de nós. Deus está sempre cuidando de Israel. Deus sempre está cuidando do povo judeu. E eu sempre falo com vocês aqui, toco sempre o mesmo assunto. Eu não estou falando aqui de religião, não estou falando aqui, não, estou falando dos fatos. De todas as dificuldades que o povo de Israel passou, desde que eles existem, eles não eram nem para existir. Você sabe que com o povo, para ele existir, ele permanecer hoje, além dele ser numeroso, ele tem que se propagar. E o povo judeu não, o povo judeu ainda continua sendo aquela minoria, espalhados, que foram espalhados pelo mundo. Aí era o pior, você se espalha, você se assimila. Ou seja, toda aquela tradição, toda aquela cultura, ela vai se apagando com o tempo, porque a assimilação ela faz isso, né? Quando um povo é um povo, ele não se assimila, ele permanece ali dentro das suas leis, das suas culturas. E o povo de Israel, depois ali de 70, da Era Comum, quando eles foram espalhados pelo mundo, era normal que eles viessem justamente a ser apagados da história, como foram grandes impérios, Império Babilônico, Império Romano, Império Grego, como hoje não existem mais, nem as suas culturas, né? Hoje só são histórias de museu, Wikipédia, né? Mais nada, os povos em si não existem mais, né? Mas o povo judeu não. Cativo no meio de todos eles, pouquinho permaneceram unidos, permaneceram dentro das suas tradições, permaneceram observando as leis de Deus e estão até hoje no nosso meio aqui como as testemunhas que Deus fala lá em Yeshayahu, capítulo 43, Isaías 43. Para ser testemunha, como o próprio versículo diz. Então vocês vão ser a minha testemunha de todos os povos que Deus nenhum antes de mim se formou e nem outro haverá. Ou seja, é somente Deus de Israel, não existe outro Deus. E é testemunha até o dia de hoje. Deus guardou eles de todos esses caminhos, de todas essas viagens que o povo judeu fez, até hoje Deus os guardou. E eles só conseguem lá na frente relatar os milagres. Para quem conhece, para quem está inserido no meio da comunidade judaica, como quem vos fala aqui, há mais de 20 anos, você começa a ver os livramentos que Deus deu durante toda a existência do povo judeu. E que eles vão contando, com o decorrer do tempo, você fala, nossa, só Deus mesmo para fazer isso. Porque o povo de Israel, como diz, é a menina dos olhos de Deus. É o primogênito de Deus, como é dito para Faraó, através de Moshe. Se é o primogênito, é o mais velho, para ensinar os demais, não o contrário. Tá? Então, essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês aqui. Na nossa caminhada, na nossa jornada,
Deus sempre está cuidando de nós. Ainda que tenha pessoas ou situações com má intenções contra nós, Deus está sempre ali, ó. Ainda que a gente passe por um vale, Deus faz um milagre que aquelas rochas se juntam e aquele vale ele se aplana perante a nossa passagem. E lá na frente, aquelas águas daquele vale desce e enche o poço e o poço retorna. E o poço com água simboliza realmente o quê? Aquele que mata a nossa sede, aquele que alivia a nossa sede, que somente é Deus, nada mais além dele. Tá bom? Essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês hoje aqui, dessa pequena porção. Pequena, mas com uma mensagem bem profunda. Tá bom, meus amigos? Não vamos estender mais, tá? Só tenho a agradecer a vocês que já estão nos acompanhando com mais de um ano desse canal. Você que é novo, se inscreva, deixa um comentário, tá? Deixa um like, compartilhe esse conteúdo. Tem dúvida? Pergunte aqui, Baruch Hashem, tem gente que dos meus vídeos lá antigo tá colocando perguntas agora, tá chegando agora. Eu sempre procuro responder, não tenho problema. Quer conversar comigo no pessoal? Me chama, tem meu e-mail, se precisar eu passo meu WhatsApp, qualquer coisa, dúvida, estamos aqui, não tem problema nenhum, tá? Como eu disse, são 20 anos aqui no judaísmo, tá? É óbvio que é impossível saber tudo, porque se tem mais de 3.300 e poucos anos de judaísmo, nem né, todos os rabinos sabem tudo, mas estamos aqui para que possamos ajudar a esclarecer suas dúvidas. O judaísmo ele é totalmente pró a questionamento. Não é como as demais religiões, que quando não tem uma resposta, fala, não, isso é fé. O judaísmo não existe isso. O judaísmo ele traz você a questionar. Só quem pede para ser questionado é aquele que tem certeza daquilo que está falando. E não fica dando desculpa como, não, isso é pela fé. Deus não faz isso. Deus ele dá a resposta. Tá? Então, qualquer dúvida se tiver, pergunte. Se eu não souber a resposta, eu vou atrás. Como eu falo sempre aqui, eu tenho amigos que são rabinos, tá? Baruch Hashem, graças a Deus, Deus me permitiu isso. Eu vou particular e tiro a dúvida com eles e trago a resposta para vocês aqui. Tá bom? No demais, amigos, mais uma vez, fiquem com Deus, tá? Bekol Tov, tudo de bom. Atzlahá, sucesso. Parnassá, sustento para nós todos, na vida de todos nós, tá? E que nós queremos que Mashiach se revele ainda hoje, que construa o terceiro Beit HaMikdash, o terceiro templo sagrado, e possamos todos estar em Jerusalém para voltar a fazer os Avodat Hashem, os serviços a Deus no templo sagrado. No demais, meus amigos, mais uma vez, Bekol Tov, tudo de bom. Fiquem com Deus e Lehi Traot. Nos vemos assim amanhã, se Deus quiser, com a sétima e última parte da nossa porção, tá? Se assim o Todo-Poderoso quiser. Tchau, tchau, amigos. Fiquem com Deus.